fechar, né? Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Regis. Então, hoje eu vou falar sobre esse tema aí do suicídio. Eu coloquei, pedi para a Cida colocar esse título, Vamos falar sobre suicídio, porque acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, vocês fiquem à vontade, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer uma colocação, a gente se vira aqui e pega os ganchos, né? Se alguém tiver alguma questão muito pessoal, pode falar comigo depois aí, tá? Eu vou contextualizar porque que eu estou aqui falando sobre isso hoje, Cida, porque eu nem conversei contigo antes. Eu me coloquei a missão de vir aqui a casa um dia falar sobre esse tema. Vocês não me levem a mal o que eu vou falar, mas eu sempre sou muito sincero e espontâneo nas coisas que eu falo. E eu vi uma palestra aqui estava tentando fazer as contas, que acho que faz uns 6 anos, acho. Sobre o tema da palestra era suicídio. Mas a palestra, no meu ponto de vista, foi muito trágica. Porque não foi falado sobre o assunto. A pessoa, ela nem falou a palavra suicídio enquanto ficou 1 hora de palestra e não falou nada, né? E aí eu fiquei incomodado com aquilo, né? Por ser palestrante, eu sou psicólogo também. E aí eu fiquei, meu Deus, como que isso pode acontecer, né? E aquilo me colocou, eu disse, não, eu vou voltar aqui, nem que demore quase 6 anos, mas eu vou vir e vou falar sobre esse tema. E aí fiquei com essa implicância minha aí. E por que isso me causou, né? Primeiro, uma questão básica, quando a gente coloca um tema no palestra, a gente tem que falar sobre aquele tema, tá? Mas, se o tema é outro, não tem alguns temas a gente pode flexibilizar, pode sentir a necessidade naquele momento de falar, né, sobre outra coisa. Mas a questão do suicídio, ela é muito importante. Ela é uma responsabilidade até quando a gente coloca esse assunto como tema da palestra, né? Porque a gente vai nos responsabilizar por aquele tema, por aquela situação. Vão ter pessoas e espíritos que vão estar numa condição referente a esse tema. Então a gente precisa, né, honrar aquele compromisso. Do ponto de vista da doutrina espírita, né, como ela foi construída, ela partiu, né, de explicar por que mesas giravam, por que acontecia fenômenos. E a partir disso, né, se vê esse elemento de que seria espíritos, né? E isso fez com que rompesse a barreira da morte. Passou-se a acreditar e trazer esse conceito da reencarnação, onde a vida verdadeira é a do espírito. Então, com essa proposta, não pode ser tabu a gente falar de um tipo de morte. Não pode ser tabu a gente falar sobre uma questão que nem essa, que é a do suicídio. Então, a gente tem que falar. A doutrina espírita tem bastante literatura, tem bastante coisa, até esqueci a minha aqui. Céu e Inferno é muito importante para esse tema, né? Então, no dia chuvoso, né, quem tem rinite dá umas trancadas. Então, a gente, pensando em como o espiritismo foi criado, foi construído na sua base, o suicídio é um tipo de morte onde a gente vai ter que dar um outro tipo de explicação também. Não aquela explicação simples, né? Que é a visão materialista, que acabou, uma derrota, enfim. E a gente tem que ir um pouco além, né? De entender o porquê, as causas, o que vai acontecer depois, né? Que vida é essa que continua. Então, a gente tem que poder enfrentar esse tipo de tema, enfrentar esse tipo de situação.
Porque a gente colocar uma palestra de suicídio e falar sobre a alegria de viver, sobre felicidade, isso é uma covardia. Né? É o que chama hoje de positividade tóxica. Uma pessoa, então eu vim pensando que eu espero que tenha gente mal aqui, né? Que venha gente sofrendo, espíritos em sofrimento, porque a gente vem para falar sobre isso. O espiritismo veio para dar outro entendimento sobre o sofrimento e sobre a vida, né? Então, eu achei que era uma covardia imensa, né? E aí, claro, a pessoa, enfim, talvez não estava um dia bom, tá ligado? A gente tem uma água, mas já que você trouxe, deixa que então, essa aqui é especial. Ah, especial. Batizada. Tem duas águas. Cara, que abriu. Tá. Então, voltando a essa questão, e quando eu estava aqui hoje me veio uma vontade de falar muito sobre sofrimento. Eu nem ia falar tanto sobre isso, mas me veio um comichão, e então eu vou tentar falar sobre isso um pouco mais do que eu iria falar. Então, para que serve o sofrimento, pessoal? A gente, no estado que estamos de evolução, há uma certeza de que vamos sofrer. A gente vai encarnar aqui e vai sofrer. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Só a partir lá dos mundos felizes que a gente vai deixar de sofrer. Então, hoje, a nossa condição é sofrer. Tá? Então, uma pessoa que esteja num nível de sofrimento onde ela está pensando em atentar contra si mesma, é um nível já avançado de sofrimento. Ela já está com as percepções dela confusas, né? Fico imaginando aquela mosquinha que vem, no início tu tenta matar, daqui a pouco tu já está te tapeando, já tu te irrita, tu já te perdeu, tu parece que... E é mais ou menos isso, a gente vem no sofrimento, a gente vai tentando lidar, daqui a pouco a gente já está se machucando, se ferindo até o ponto de pensar em atentar contra si mesmo. Né? E isso pode acontecer e tem pessoas que estão presas nisso. E para essa pessoa que está presa nisso, não adianta nada dizer, mas a tua vida é boa, mas a vida é bonita, mas não sei o quê. E eu às vezes não vou nem dizer o que eu tenho vontade de fazer com essas pessoas. Né? Que isso é a positividade tóxica. Essa pessoa, ela tá cheia ela tá presa em coisas muito ruins, ela tá até aqui, não adianta alguém ir lá, ela não vai escutar, ela não está preparada para isso. Para essas situações a gente tem que se colocar na condição de vem cá, eu quero te ouvir, eu quero te entender, chega perto, faz um convite agradável, o que tu quer fazer, o que tu quer, senta do lado, às vezes sem falar nada. A gente tem que conseguir entender que o sofrimento é natural. A pessoa vai sofrer, vamos sofrer, não tem que ficar desesperado porque o fulano está sofrendo. Eu como psicólogo já cansei das pessoas, e fulano está chorando, calma, está sofrendo. Ninguém é especial, ninguém vai deixar de sofrer. Então a gente tem que se acostumar a conviver com o sofrimento nosso e das pessoas. Saber que é uma condição natural, vamos todos sofrer. E a proposta espírita é que é melhor a gente enfrentar o sofrimento aqui, né? É melhor a gente estar enfrentando o sofrimento que acontece com as coisas daqui aqui. Se não der, o que não vai dando fica para depois. Né? Então, a gente tenta motivar as pessoas a não dar o fim a essa encarnação, dizendo, olha, e o que a gente tem pode ser depois pode ser pior. Mas a gente não julga porque são várias condições onde cada um encarna, são coisas muito diferentes, né? E por que essa positividade tóxica ela é ruim? Porque tu não sabe o que aquela pessoa sofreu para chegar até aquilo lá. Tu não sabe o que fizeram com ela. Tu não sabe. Nessa vida, nas outras.
A gente não consegue chegar a alguém aqui, eu vou ler as tuas 20 encarnações, o que tu passou, não tem como. Então a gente não sabe que caminho cada um anda na evolução. A gente não sabe, um ser que está aqui pode ter ficado 200 anos, 300 num vale de suicidas lá, numa região de sofrimento. E aí a próxima encarnação dele vai ser pensando naquilo muito. Tá muito impregnado. E aí essa pessoa não adianta tu achar que de uma hora para outra ela vai tirar 200 anos da mente, do perispírito, né? Então, são essas condições. E tem pessoas que vão ficar a vida inteira pensando nisso, né? Eu já tive pacientes já de a gente diagnosticar e vai ficar a vida inteira, né, com aquilo voltando, vindo, voltando. E aí a gente não sabe o que é. Quem não passa por isso não sabe o que é essa pessoa, como que vai ser a vida dela, né? Se eu aguentaria aquilo lá, sabe que aguentaria? Todo dia? Ou quase todo dia? Né? Então a gente tem que tentar entender isso, tentar se colocar no lugar de sofrimento das pessoas, para não fazer esse tipo de coisa. Porque isso culpabiliza muito, né? Isso é uma reclamação recorrente dos pacientes, das pessoas. A pessoa teve uma tentativa e aí veio e falou: mas tu tem filho, tu tem família, tem uma vida linda e tal. Tu culpa a pessoa por ter feito aquilo. Né? Sim, antes ouvir por quê. Como tu tá se sentindo? Tem uma maneira de eu te ajudar hoje? Tá com vontade de chorar? Chora, vai, chora. Né? Chora, estamos aqui. Isso funciona mais, isso traz a pessoa para perto, né? E ajuda a nós a conseguir fazer aquela pessoa entender um pouco o seu sofrimento, chegar na razão. E às vezes tem razões que são muito profundas, né? Quando eu estava aqui, outra inspiração que me veio, interpretação minha, tá? Se alguém interpreta diferente, pode até reclamar. Eu acho, tá? Quando Jesus estava na cruz e ele falou: Pai, será que deverei beber esse cálice? Eu acredito que Jesus era espírito pronto, né? Pelo que a gente estuda, isso aí eu acho que é humano, né? Então ele veio para cá unicamente para mostrar para a gente como que era viver no corpo. Era exemplo, era para nós ver aquilo lá e entender. Tem pessoas que interpretam que ele estava com dúvidas sobre a missão dele. Eu não acredito nisso. Para mim, naquele momento, ele quis mostrar para a gente que nós devemos procurar questionar a razão do nosso sofrimento. Pai, por que eu tenho que passar por isso? Nós temos. Quem está sofrendo tem que fazer essa pergunta. Por que eu estou sofrendo? Por quê? Porque o sofrimento ele não pode ser em vão. A gente tem a certeza que vai sofrer, mas temos que buscar entender para sair disso, para enfrentar, para não ser covarde. E a covardia está em vários sentidos, né? Tá naquela também que eu falei, de não entender o sofrimento do outro. Então, eu acredito que Jesus foi mostrar para nós que não deveríamos sofrer só por sofrer, aceitar as situações só por comodidade. Eu não vou para a cruz só porque alguém quer que eu vá, né? Eu tenho que entender por que alguém me colocou naquela situação. Por que me fizeram isso? Qualquer pessoa do meu convívio, um pai, uma mãe, por que aquela pessoa me subjugou, me feriu, me traumatizou? Eu tenho que entender a razão do porquê que aquilo aconteceu. Não adianta eu ficar lá, se eu ficar lá brigando com a pessoa, eu vou ficar só culpando, trazendo. Tem pessoas que às vezes nem estão aí mais pra gente reivindicar. Que nem o palestrante que tem aí, não tá aí pra mim colocar eles de que a minha vontade no dia, não, agora tu vai sentar aqui e eu vou te falar. Né? Mas é isso que a gente tem que refletir.
5 mais ou menos anos. Tá. Outra questão, né, que a gente tem que ver, que eu ia falar também, que está ligado ao sofrimento, que é o sentido da vida. Né? Quando a gente vai questionar o sofrimento, ele nos coloca nessa questão de avaliar o sentido da nossa vida, o sentido da existência. E os sofrimentos, quando vêm mais assim, eles nos colocam nessa questão. Quando alguém questiona a sua existência, ela vai ter que buscar também qual é o sentido, o que hoje me faz viver, me faz acordar, me faz levantar, me faz trabalhar. E serve para isso. As crises existenciais servem para que a gente pense, repense, mude. Porque senão a gente vai ficar na mesma situação. A gente vai ficar vivendo a mesma coisa. Né? E o sofrimento serve para isso. Se eu não me cortar aqui, não sair sangue, eu nem vejo. E eu sigo aqui, quando vê, tá caindo o dedo e eu não... Então o sofrimento serve de um alerta. Né? E serve para mostrar alguma coisa. E a questão do sentido da vida, a gente tem que poder enfrentar essas questões, pensar por que eu vivo, por que eu faço isso, por que eu... Só que isso não é habitual, né? A gente tende a buscar mais entretenimentos, coisas que são agradáveis, ali, que diverte, que distrai, mas a gente precisa ter os momentos de parar e pensar seriamente na vida, o que eu estou fazendo, quanto tempo eu estou sem fazer palestra, né? Assim, quanto tempo estou sem vir aqui, quantas situações que têm ocorrido, porque senão a gente fica preso à matéria ali e vai, né? Então uma das questões que a gente traz em relação ao sentido da vida é que a gente tem que conseguir fazer os pilares ali, construir quais são os motivos, quais são o que me faz viver hoje, né? E muitas das vezes a pessoa que está na situação de querendo tirar a sua vida, ela não tem mais muito, ou é poucos pilares que ela tem, ou os pilares estão fracos ali. Muita gente se dedica a uma coisa só, uma pessoa só, isso não é bom, né? Eu tenho um familiar que é acamado, depende de mim e tal, mas tu tem que tirar alguma hora para fazer outra coisa, para te dedicar a outra coisa, né? Esse romantismo não é legal, de eu vivo só por fulano. A gente tem que tentar ter, que se alguém precise muito da gente, que seja uma condição transitória, que a gente não fique só naquilo, né? Então, essa questão do sentido da vida é muito importante. Deixa eu ver aqui. Eu fui embaralhando meus itens aqui. Tá. Aqui é um trecho do Céu e Inferno. Vou pegar só esse trecho aqui. Que é no primeiro caso lá dos suicidas. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é tampouco privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Então, em tese, não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. E eu peguei esse trecho aqui porque muita gente herda o conceito católico lá do inferno que fica, né? Só que a gente não pode, a doutrina espírita não traz essa... A gente não sabe o que vai acontecer exatamente com alguém que comete suicídio, né? E às vezes tem pessoas que tentam muito e aí acabam, né, nessa condição, né? Mas a gente não pode pensar, agora vai ficar no vale lá tantos anos e tal. A gente não pode pensar assim, né? Quem é familiar, quem tem pessoas, a gente tem que pensar, não, essa pessoa também é digna de receber uma ajuda. Se alguém tem algum familiar que passou por a situação, reze, peça, acredite, né? Tem pedir, obtereis, que a gente tem que pedir e não acreditar nesse inferno eterno aí, né? Muita gente acaba, porque se cada um tem uma caminhada ali, a gente não vai
todo mundo vai para o mesmo final. A gente não pode ficar pensando em coisas estanques assim. Né? Como o exemplo que eu citei, uma pessoa que ficou... Um espírito que recém veio para a Terra, por exemplo, que se fala muito isso nos exilados de capela, ele não vai se adaptar, vai se sentir estranho. Né? O espírito tem uma caminhada que ficou para trás, né? Ele vai ter uma dificuldade maior, e aí vai ser cobrado dele a mesma coisa. A gente não pode pensar nessas coisas dessa forma. Né? Quando acontecer isso com alguém, a gente tem que pensar, não, essa pessoa precisa de orações, precisa de ajuda, precisa acreditar que essa pessoa... Né? Isso quando acontece dentro de uma família, a gente tem que buscar ajudar quem continuou, porque fica trauma, fica a situação. Né? Isso é bem importante. Tem tanta coisa para falar. Tá, eu vou escolher uma aqui aleatória, mas assim, então assim, é muito difícil a gente identificar quem está nessa situação. Tá? Hoje, uma das coisas que eu gosto de quebrar um pouco é que se relaciona a depressão com o suicídio. Né? Aí alguém teve esse fato, aí o pessoal fica procurando a depressão. Vão lá, bota a lupa lá, fica todo mundo que nem detetive. E às vezes não é. Às vezes a pessoa não estava com depressão. Ela pode ter outro transtorno, né? Qualquer transtorno praticamente pode fazer com que a pessoa tenha isso, ou pessoas que até nem tinham, ou se não se tinham identificado. Né? Que nem uma pandemia, muita gente de uma hora para outra ficou mal ali, né? Uma questão social, que é o que as grandes crises, né, sempre aumentaram, né, os números, né? Sempre tem uma grande crise, pode acontecer um boom, né, um aumento e tal. E transtornos também, pode serem vários, né? Pessoas com bipolaridade, os transtornos de personalidade, todos eles são risco, né? Então, isso pode acontecer em qualquer um. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Essa do povo é quietinho mesmo. Tinha que desvirtuar eles. Tranquilo. Então eu não vou passar do tempo, já é 8h01. Eu vou fazer... que se eu me empolgar, eu pegar outro tema aqui, eu vou lá longe. Então eu acho que finalizando, eu quero que vocês pensem nas coisas que eu falei aqui, tentem levar um pouco para a vida, né, de que a gente não sabe o que a pessoa do lado está passando. Eu tenho muitos problemas com o meu trabalho, com o pessoal que não faz o serviço direto com o paciente. Eles não fazem ideia do que as pessoas passam. Eles não fazem ideia do que as pessoas contam pra gente. As pessoas estão lá em rede social, coisas, as pessoas parecem que estão muito felizes, que estão muito bem, e no íntimo delas tem um rombo, né? Tem uma coisa muito grave. E a gente não sabe. Então, na dúvida, a gente tem que ser leve com as pessoas, né? Leve nos julgamentos, né? Principalmente em relação aos sofrimentos que cada um passa. Fui eu que fiz isso? O que eu bati? Eu bati alguma coisa aqui. Tá. Então é isso, pessoal. Eu vou fechar com uma poesia que eu gosto muito. Fala sobre o tema. Aí depois fazem Só colocar uma situação ali, tu falou do sofrimento ali. A gente observa no dia a dia, dentro da tua pauta aí, que tem pessoas que lidam com muita facilidade com o sofrimento. E outras pessoas têm um impacto devastador, correto? Sim. Essas pessoas que lidam com o sofrimento, é que elas de repente sofrem menos, ou é porque elas têm exatamente essa facilidade de lidar? Seria isso aí? É difícil da gente... Tem pessoas que já vêm com uma condição espiritual já de... Mesmo o fato uma das resiliência pessoas... já que a pessoa vai aguentar, né?
Mesmo o fato de duas pessoas diferentes, né, não pesa da mesma forma. Pesa. Aí tu vai ver a história da pessoa, todas as faltas, toda a construção. Né? Então tem pessoas que vêm, às vezes a gente vai vendo assim, coisa que antes ninguém sabia, pois é, quando, né, comum assim, pois é, minha mãe disse que estava meio deprimida quando eu nasci, aí a criança ficou lá 2, 3 anos com a mãe deprimida segurando ela. Aquilo imprimiu no ser, mas ela não vai saber, não vai lembrar disso, por exemplo. Então pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser desde a maturidade espiritual, tem gente que tem uma maturidade espiritual, a gente vai ver a história do Chico, do Divaldo, eles apanhavam horrores, passaram por um monte de coisa, mas eram espíritos que estavam preparados para aquilo, né? Daí a gente vê toda uma diferença, né? Não sei se eu te ajudei muito, pergunta bem aberta. Simplesmente, como é que é, principalmente citando o Chico Xavier. Então tá. Eu vou ler aqui o meu poema, já que o pessoal abriu com arte, eu vou fechar com arte também. Então, se puderem se concentrar aí, vamos receber. Valoriza a tua vida. Ainda que sejam duras as tuas lutas, por mais enfrentes medonhos embates, se dor e mágoa em ti fazem permutas, digo-te, mesmo assim, nunca me mates. Mesmo que a noite seja duradoura, e as sombras morais sirvam de arremates, não creiais nunca em força que agoura, pelos passos terrenos não te mates. Se a enfermidade minar-te esperanças, da frustração cruenta te precastes, se na batalha aguda tu te cansas, busca ser resistente e não te mates. Nos dias em que a fria depressão mostrar-te a vida em escuros contrastes, socorre-te depressa na oração, acha apoio em Jesus e não te mates. Se vives pelo mundo, amarga a sorte, porque o pretérito te impõe resgates, procura o amigo, a fé, busca ser forte, com apoio médico, mas não te mates. Em Deus terás arrimo e resistência, por meio das lições de Augustus Vates, que nos sugerem paz, nunca violência. Usa o reforço deles, não te mates. Tua vida é bênção de ingente beleza, seja qual for a tua posição no mundo, se és rico ou se te moves na pobreza, gozas do amor de Deus, claro e fecundo. Toda deficiência ou dificuldade que te alcança nas humanas estradas, falam-te da vulnerabilidade moral vivida em velhas caminhadas. Nas propostas de Deus, a vida é luz. Alcança-te nas sombras da loucura, para que, sob o amparo de Jesus, não cultives mais nova desventura. Preserva o corpo carnal que te ajuda a conquistar do mundo bem maior, pois passo a passo a vida inteira muda e matar-se é escolher sempre o pior. Mergulha no trabalho propriamente. Dedica-te ao bem sempre, sem cansaço, e o bem por ti salvará tanta gente, que haverá sempre luz junto ao teu passo. Busca a alegria em servir vida fora, tendo no coração fraternidade. Não te mates, porque há quem implora a ação feliz, o afago e a caridade. Valoriza a tua vida e olha para o céu. Exora a força de Deus para a tua luta. Jamais penses que a lida segue ao léu. Se o Senhor fala, Ele te escuta. José Grosso. Obrigado, pessoal.